Como Vivendo em Casa, nós começamos a série Deus Escreve Certo por Linhas Tortas. Hoje com a pergunta, por que nós estamos aqui? Muitas pessoas que são bem experientes reconhecem que Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que entortamos tudo. Mas como? Não definindo claramente onde nós queremos chegar, dando importância para as coisas que são fúteis, que nos atrapalham na jornada, provocando desentendimentos, vivendo de forma desorganizada, procrastinando e desperdiçando tempo. Enfim, fato é que os grandes e pequenos acontecimentos em nossas vidas raramente seguem um curso que seja reto e certo. Aprender a ler as entrelinhas das mensagens de Deus em nossos caminhos tortos é o segredo da vida. Olhando para o que já percorremos, o que podemos ver são caminhos tortos que nos levaram muitas vezes a atravessar águas turvas, de correnteza forte. Mas em meio a tantas voltas e reviravoltas, Deus sempre enviou socorro. Eu já senti a mão dele me acalmando a ponto de me fazer boiar sobre as ondas gigantes que poderiam ter me engolido. Mesmo quando tive que lutar com a força dos ventos contrários que agitavam as águas, tive a ajuda do alto. Para não cair em desespero com as responsabilidades que a vida adulta e os filhos nos braços exigem, agarre-se à fé e assim tenha a certeza de que toda luta e sofrimento reverte em crescimento. E creia que Deus sempre tem planos maiores para nós. Não precisamos nos deixar levar ao olho do furacão. Mas se formos negligentes, preguiçosos, vaidosos, orgulhosos e gananciosos, nós vamos ficar à deriva, perdidos no tempo e no espaço, totalmente sem rumo. O orgulhoso é que morre afogado na sua própria lama, que turvou a sua visão e o afastou de Deus. Certo é que Deus pode transformar o mal em bem. José, bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó, viveu no Egito desde os seus 17 anos, isso por volta de 1900 a.C. A essa altura, as famosas pirâmides do Egito já haviam sido construídas. O que mais chama a atenção na sua história são as maldades que os seus irmãos praticaram, a ascensão do jovem, as investidas sexuais de uma mulher casada e da alta sociedade, a sua vida de escravo, de preso e depois de primeiro-ministro do Egito. Mas é o mesmo fiel e humilde José. Tanto faz se no período tem vacas gordas ou de vacas magras. Deus não escreve torto no que está torto. Ele conserta as coisas e transforma até o mal em bem. Não adianta nós escondermos a vida torta. Temos de contar com a misericórdia de Deus, de quem confessa o mal e o abandona. Com quem faz isso, Deus escreve uma nova história, porque Ele é reto. Num país muito religioso, onde as divindades eram representadas por animais e por estátuas com parte humana e outra parte animal, seguir um Deus único e invisível exigia firmeza e convicção.
É o que José teve diante do comandante da guarda, diante da mulher adúltera, dos chefes da corte, do faraó e dos seus ministros, de todo o Egito e de outros povos. Potifar, o tal comandante da guarda, percebeu que Deus abençoava José em tudo o que ele fazia, mesmo sendo seu escravo. Quando José foi para a prisão, sob acusação de assédio da mulher desse Potifar, a presença de Deus sobre ele era tão evidente que ele conquistou a simpatia e a confiança do carcereiro. Por causa dos caminhos certos, dos propósitos de Deus, o jovem José voltava à evidência. O carcereiro fez de José o responsável por todo o complexo penitenciário, mesmo estando ele sob acusação de um crime grave, a tentativa de abuso sexual, envolvendo a esposa do chefe da guarda do faraó. José era um estrangeiro no Egito. Tinha uma outra cultura, uma outra língua e um outro Deus. Além de forasteiro, era um ex-escravo e ex-preso, solteiro e muito jovem. Apesar de tudo isso, para enfrentar os problemas do poderoso Egito, Faraó fez dele a segunda maior autoridade do país, com total liberdade de ação em qualquer área. Provavelmente José foi tentado a não perdoar os seus irmãos e a ter uma vida de amargura diante de tantas injustiças contra ele. Provavelmente foi tentado à corrupção ou ao orgulho de muitas riquezas que ele tinha, o que é comum para quem administra tantos recursos e tem tanto poder. Mas ele não se deixou levar por isso. A questão é que José não se esqueceu de Deus, não chamou atenção para ele, não roubou para si a glória que é de Deus. Ele explicou para a mulher de Potifar que não se deitaria com ela para não pecar contra Deus. José declarou a Faraó que a interpretação dos seus sonhos não dependia dele, mas de Deus. Ao nascer seu primeiro filho, José pôs o nome de Manassés e relacionou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos. Quando nasceu Efraim, o segundo filho, de novo se lembrou de Deus, numa outra relação. Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Em José não havia uma alma sem sede, sem fome, e também sem solidão, sem marasmo. Mas foi a força do poderoso Deus de Jacó que deixou o seu arco teimosamente firme e seus braços teimosamente fortes. A gente lê no livro de Gênesis assim. Deus estava com José, porque José estava com Deus. De fato, diz a Bíblia, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Nessa mensagem, perguntamos: por que estamos aqui? José responde à questão. Por isso, vamos nos basear nessa história de José em toda essa série. Como em alguns filmes, nós focamos hoje, inicialmente, no seu bonito desfecho, que mostra Deus com bons propósitos e, através de José, promove reconciliação, fé, justiça, etc.
Nas próximas semanas, nós voltaremos para etapas anteriores da vida de José, lembrando sempre que nos atalhos e nas vielas em que nos metemos, nas batalhas que nós travamos no mar revolto, nós podemos ter a certeza de sermos guiados por um Deus justo, que não separa, Ele une, que não agride, Ele ama, que não ofende, Ele pacifica, que não pune, Ele perdoa. As dificuldades que nós passamos são chances para nós crescermos na fé. O que parece ruim, na verdade, pode ser bom para nós. Porque Deus tem um plano para cada um de nós, que é recheado de amor. Então, mesmo não compreendendo a nossa jornada tortuosa, Ele quer nos guiar corretamente nessa vida. Abra mão das armadilhas impostas por essas certezas humanas. Quem confia em Deus segue em frente em fé, mesmo diante dos caminhos tortos da vida. Ou, como diz o salmista, existe algum Deus como o eterno Deus? Não é esse o Deus que me deu forças e me pôs na direção certa? A fonte em que José se abastecia não é uma miserável poça d'água ou um rio qualquer, mas é o próprio Deus, o manancial de águas vivas. Quando José se encontrou com seus irmãos pela primeira vez, ele disse para eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. No segundo encontro, ele se revelou como aquele irmão que tinha sido vendido, mas retirou dos demais irmãos qualquer medo de vingança e, dentre as várias vezes que mencionou o nome de Deus, está aí, olha, Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês. E diz mais, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Depois da morte do pai Jacó, quando seus irmãos ficaram outra vez com medo de José se vingar deles, ele acalmou os irmãos, dizendo: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um bom propósito para conosco. Além de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, usar e divulgar também os vídeos para as crianças, hoje eu compartilho de que nós já voltamos a ter os nossos encontros presenciais aos domingos, às 18 horas, no CPM, Rua Francisco Caron, 630. No mais, nós estamos à sua disposição. Entre em contato que vamos ter muito prazer numa conversa.